cantor irmão Lázaro está queimando no inferno, cantando. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal Constante Evolução. E se caso seja a sua primeira vez, aproveita aí, já se inscreva. Vai, eu vou dar um tempinho para você se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. E por favor, não passe por esse vídeo sem deixar o seu like e fazer o seu comentário, não. É muito importante, tá bom? E eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo para vocês. Eu não tenho para onde correr, eu só tenho você, gente. Eu não tenho a quem pedir, a quem conversar e a quem desabafar sobre esse assunto, não. Em alguns vídeos meus eu peço a ajuda de vocês, né? R$1 em Pix. Exemplo, eu tenho um vídeo aí que tem 4.000 visualizações em que eu pedi e nós conseguimos arrecadar R$50. Eu vi um comentário de uma pessoa falando assim, poxa, já imaginou se cada um doasse R$1? Eu também penso dessa forma, mas não doa, filho. Não adianta, não doa, não doa. Eu sei que talvez a pessoa também não tem, né, gente? Mas aquele que sentir no coração e puder e tiver, eu vou deixar o nosso Pix, que é o meu e-mail, fixado nos nossos comentários na descrição do vídeo. Tem gente que está tendo dificuldade em fazer a doação, porque fala, eu não estou conseguindo fazer com seu Pix, porque você está colocando alguma letra maiúscula. E não é maiúscula, é toda minúscula, do começo ao fim. Sabe quantas camisetas nós vendemos esse mês? Nenhuma. Nenhuma. Minha tia ontem falou assim, e aí? Porque minha tia que vai no correio pra mim, falou assim, e aí, Wendel, quantas camisetas pra postar? Fala logo quanto você vendeu. Eu falei, nenhuma. Nenhuma camiseta. E se você quiser adquirir as nossas camisetas e assim também estar colaborando com o nosso canal, tá? O link também das camisetas estará fixado nos nossos comentários e na descrição do vídeo. E pra onde vai esse dinheiro? Se você quiser, nós vamos prestar contas. Eu não gosto, sabe, gente? Eu sempre falo nos meus vídeos. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas eu vou ter que expor para poder, quem sabe assim, as pessoas sentirem no coração de doar, né? Eu tenho tanto projeto. E fora os projetos, tem muitas pessoas que, enfim, precisa da gente e a gente estende a nossa mão, né? Então, vai lá, ajuda o nosso canal. Quando eu era criança, frequentando uma igreja bem tradicional que minha avó frequentava e levava os filhos e netos, tinha uma vigília uma vez e nós fomos todos participar dessa vigília. Eu lembro que umas 3 ou 4 pessoas caíram ao chão e depois voltavam falando em línguas depois de um certo tempo, e uma pessoa pegava aquela língua e revelava para a gente o que estava acontecendo. E eu, sem entender do que se tratava, me explicaram que foi um arrebatamento. E eu lembro que uma dessas pessoas foi levada para o inferno e para o céu. Nossa. Que Deus mostrou para ela. E ela veio contando detalhes do que tinha acontecido naquele dia. E eu parando para pensar, hoje todo mundo sabe que eu não sou muito, assim, eu não busco muito esse negócio de revelação, não. Eu não sou muito fã disso, porque eu tenho um pouco de receio, eu tenho um pouco de medo, sabe, do que tá revelando. Que pode revelar, né? Do que pode atingir no nosso cotidiano, na nossa vida. Porque querendo ou não, você saber o seu futuro vai mudar bastante, né? No seu pensamento, no seu modo de agir. Porque se falar, você vai fracassar lá na frente, você pode fazer milhares de coisas. Contanto que tem pessoas que, certeza que existe pessoas que, por exemplo, foram ver as revelações da sua vida com que banda, essas coisas que também revelam entre aspas, né? E viram que não tinha um futuro, né, pródigo, que não tinha um futuro bom e acabou tirando a sua vida. Eu tenho certeza que isso já acontece, muitas pessoas. Olha, você falou uma coisa muito interessante que é até sobre isso que eu quero falar aqui no nosso canal. E o que eu quero dizer para vocês? Não que eu não acredite, eu acredito, mas é necessário nós prestarmos bastante atenção em quem está revelando, qual é o compromisso que essa pessoa tem para com o Senhor. Porque para a gente que estava vendo aquele arrebatamento, aquelas pessoas caídas falando em línguas e que Deus
pegou ela e levou para o céu e mostrou o céu para essa pessoa, na nossa cabeça são pessoas totalmente santas, são pessoas diferenciadas, escolhidas a dedo, que o Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, né? Para poder chegar a esse ponto. E você sabe que muitos de nós que estávamos ali, gente, eu era criança, e eu falava assim, eu quero também. Então eu vou me consagrar e eu quero também. E muitas dessas pessoas que ouviam essas revelações, ficava algumas, a maioria, vamos falar a verdade, como existe a maioria hoje também dentro das igrejas, medo do inferno, porque falava como que era o inferno. Prestavam-se mais atenção no inferno do que no céu. Então, gente, é isso que eu quero que vocês parem e pensem. Antes de você sentir esse medo, ficar horrorizado, sabe, desesperado para não ir para o inferno, você tem que sentir desejo, vontade e amor para ir para o céu. A gente precisa dar valor naquilo que é necessário dar valor. Uma das grandes e maiores revelações que nós temos para os dias de hoje é a Bíblia Sagrada. Ela nos ensina. Não precisa de alguém virar para você e falar assim, olha, você vai para o inferno, se você... Gente, tá mais claro do que nunca. É só ler a Bíblia Sagrada. Ali é o manual que leva-nos para o céu. E ali mostra quais de nós é que não vamos alcançar esse céu. E a morte. Enquanto nós estivermos vivos, certamente a morte um dia virá. Ela pode ser daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 10 anos, 20 anos. Tem gente que vive 100 anos. Então, é preciso a gente ter discernimento. E uma das revelações que mexeu muito comigo, eu tenho certeza que vai mexer muito com vocês também, é a revelação do irmão Lázaro, que morreu há algum tempo. Eu fiquei assim, eu quero que vocês prestem atenção nessa revelação e já nós vamos nos falar sobre isso. Eu tenho uma opinião bem séria para falar sobre isso, mas preste bastante atenção, tá bom? E o Senhor rapidamente me deu um arrebatamento de sentidos. E o Senhor me colocava em frente a uma casa muito bonita, muito linda. E essa casa era muito bonita mesmo, irmão. Pro lado de fora era muito linda. E eu admirava a beleza dessa casa por fora. E o meu espírito, o Senhor ia conduzindo, né? Eu não pisava no chão da casa, né? Nem no gramado da casa. Mas o Senhor me levou a entrar dentro desta casa. Eu achava admirada aquela casa bonita por fora, linda. E quando o Senhor me conduziu a entrar por dentro dessa casa, eu vi dentro desta casa. E esta casa, irmãos, quando eu entrava por dentro, ela era muito feia por dentro. E eu via poeiras por dentro daquela casa. Era muita teia de aranha, muita poeira. E quando eu fui observando por dentro da casa, eu senti um cheiro de podridão por dentro daquela casa. Tava tudo fora do lugar por dentro daquela casa, tudo bagunçado, tudo revirado. E eu senti aquele odor de podridão, né? E rapidamente eu escutei um cântico vindo por dentro daquela casa. E saiu um cântico, né? A qual eu não conseguia discernir quem era que estava cantando essa canção, né? Não me lembro a canção, mas tinha uma pessoa cantando esta música. Eu fui, né? O Espírito Santo me conduziu a ir de encontro a esta pessoa que estava cantando, né? E cada vez que eu chegava mais perto desse som, dessa pessoa cantando, o fogo começava a queimar por dentro da casa, saindo das paredes, saindo debaixo da casa, né? E o fogo não me queimava, e eu flutuava
por dentro da casa e o Senhor ia me conduzindo através desse som, desse cântico. E quando eu chego num quarto, eu vejo um homem pegando fogo, um homem em desespero cantando e pegando fogo, né? E do lado dele eu via um demônio e eu falava: Senhor, quem é este homem que está cantando essa música e está queimando e pegando fogo? E eu escutei a voz do Espírito Santo que dizia assim para mim: este homem que tu vês és Lázaro. E quando o Espírito Santo disse isso para mim, eu fiquei pensando assim: esse Lázaro que o Senhor está dizendo é o que está na Bíblia, o rico e o Lázaro? E o Espírito Santo disse para mim desse jeito: não é este homem que eu estou falando da Bíblia, e sim o cantor Lázaro. Este homem que tu estás vendo é o cantor Lázaro. E eu começava a me desesperar vendo aquela cena. Eu falei: Jesus, eu não acredito que ele está se queimando. E aquele fogo queimava ele. E o Senhor dizia para mim, né, que era o cantor Lázaro. E eu entrava em desespero quando eu escutava o grito dele. E cada vez que ele cantava, aquele demônio do lado dele torturava ele, botando tapuru, botando aqueles vermes na boca dele. Eu não vou colocar o vídeo completo porque ele tem 21 minutos e aí o nosso vídeo vai ficar escandalosamente grande. Irmão Lázaro, cantor irmão Lázaro está queimando no inferno, cantando. É muito sério isso, né? É muito sério. Eu vou deixar o meu ponto de vista aqui para vocês. Uma pessoa no inferno, ela ficaria cantando? Não, né? Ela ficaria gritando. É estranho isso, né? Ela ficaria agonizando, né? Não estou aqui dizendo que é mentira nem que é verdade, não. Eu só acho que a gente tem que pensar muito naquilo que nós falamos e naquilo que nós publicamos e naquilo que ouvimos também. Sim. Porque, poxa, de quem está vindo? Eu não conheço essa pessoa, que essa pessoa não mostra o seu rosto. Mas será que é verdade? Qual é a sua opinião? Qual o intuito do nosso Deus de pegar uma pessoa que cantava, que louvava o Senhor Jesus, de mostrar para alguém que ela está cantando e queimando no inferno? Eu tenho uma particularidade, gente. Eu fico pensando assim, e os familiares dessa pessoa? Imagine você aí como mãe, né? Como pai. Alguém chegar em você e falar para você: seu filho está lá no inferno queimando, eu vi ele lá queimando. Como que será a sua vida a partir deste momento? Será que você continuaria a mesma pessoa? Você viveria em paz sabendo que a pessoa que você tanto amava estaria lá no inferno queimando? Eu realmente tem coisas que eu prefiro continuar do meu jeito. Jesus, ele quer mostrar nessas revelações, então, que pessoas que vivem como Lázaro vão para o mesmo lugar que ele. Será que seria isso, então? Por isso que ele revelou? Sim. Jesus, ele usa, André, cada um da maneira que ele quer. Eu sei que eu posso até pagar com as minhas palavras, mas eu até peço perdão ao meu Deus. Mas eu prefiro, mas não é o meu querer, é o querer dele. Que ele me use de outra forma, que ele me use com amor. Que ele me use não para amedrontar a vida das pessoas. Não, sabe? Pôr aquele medo, ai meu Deus, eu vou pro inferno, eu tenho que não. Eu peço sempre pro meu Deus que ele me use para fazer com que o outro se apaixone por ele e por esse céu.
e que dentro do coração dele nem exista a palavra inferno. Ele nem se liga nisso. Ele se liga somente no céu. Sim. Sabe? O foco dele é o céu. Então o resto é resto. Sim. Porque se a pessoa se preocupar muito com o inferno, ela pode acabar até pecando, né? ela fica por medo. E aquele que fica por medo, o filho, ele não vai conseguir chegar lá no final. Você ficar com Deus, Imagine uma corrida, filho. Uma pessoa, quando ela vai fazer uma corrida ou qualquer outra coisa, natação, exemplos da nossa vida cotidiana. Ele tem sede do quê? Do troféu. Ele tem sede da vitória, não é verdade? Ele não vai correndo lá por medo de perder. Não, ele vai com sede de vencer. E assim tem que ser o céu. Nós temos que focar mais no céu e largar o inferno de lado. É claro que nós sabemos que o que a pessoa faz e leva ela para o inferno. Nós sabemos disso. Mas não cabe a nós distinguir ou determinar, falar que foi ou que não foi. Porque até o último suspiro a pessoa pode se arrepender. Então eu prefiro dessa forma. Eu posso estar errado, porque eu não sou 100% certo, cada um tem o seu modo de pensar, eu respeito, mas eu não sou obrigado, gente, de verdade, a concordar com isso. Nós somos uma geração de depressão. As pessoas já estão com medo de tudo. Nós já vivemos com medo de tudo aqui na Terra. A gente tem medo de ir na rua. Tem gente que não vai pregar por medo. Medo de bala perdida, medo de assalto. N coisas que nos amedrontam já neste mundo. O Brasil já está nos amedrontando, né? Estão se levantando cada dia mais pessoas contra nós cristãos. E o medo está tomando conta da nação, e nós não podemos deixar com que o medo entre no nosso coração. Agora só faltava mais a gente ficar também com Jesus por medo de ir para o inferno. Será que Deus se alegraria com isso, André? Eu vou para Jesus, mas é porque eu tenho medo do inferno? Ou é porque eu amo Jesus? Ou é porque eu quero muito, eu desejo muito esse céu? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu gostaria que você analisasse. E caso você ache que tem algum sentido e concorde talvez comigo ou discorde de mim também. A maioria dessas revelações são baseadas em pessoas da mídia, né? Ou cristão ou não cristão. São sempre pessoas conhecidas popularmente. E todas elas é sempre o inferno. Por que nunca foi revelado alguém que foi para o céu? Vamos falar de Lázaro, do cantor Lázaro, já que nós estamos falando dele. E ele, caso esteja no céu, porque não cabe a mim julgá-lo se tal ou não está no céu ou no inferno, não estou aqui para isso. Não seria mais fácil falar assim, olha, irmão Lázaro foi para o céu. Quer ir para o céu? Seja como irmão Lázaro. Não seria mais fácil do que sempre todas essas revelações serem o inferno? Você já viu alguma revelação falando que a pessoa foi para o céu, meu filho? Não. É sempre tragédia, sempre desgraça, sempre morte, sempre coisas ruins. Qual é o verdadeiro sentido disso? Eu sei o que eu tenho que fazer para alcançar o céu. E eu sei também o que eu tenho que fazer para alcançar o inferno. E é claro que nenhum de nós queremos o inferno. Nós sempre queremos o céu. E a regra básica para você ir para o céu é só você ler a Bíblia. Mas não é ler aquilo que lhe agrada, não. Porque tem gente que pega a Bíblia, meu filho, e fala assim, vamos ver a palavra que o Senhor tem para mim hoje. Ai, Jesus me ama. Não é assim. É estudar, se aprofundar e ter uma intimidade com Deus. Certamente você vai alcançar o céu. E antes de qualquer coisa, procure desejar esse céu. Procure amar o Senhor Jesus. Procure
se impactar e ao ponto de você viver flutuando na terra e falando, meu Deus, eu não vejo a hora de te encontrar, estou apaixonado, eu te amo, não vejo a hora de ir para a glória, dormir em paz, não dormir atordoado, procurando se acertar, porque você simplesmente tem medo de ir para o inferno e até mesmo por causa de revelações como essas. Ei, bora pro céu, bora pro céu.